Oi, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre funções. Nós já sabemos identificar quando duas correspondências, ou seja, dois conjuntos, nos representam uma função ou não. Agora nós iremos estudar algumas propriedades de uma função. Vamos à primeira propriedade, função injetora. É definida como aquela em que cada elemento do domínio possui um correspondente diferente no contradomínio da função. O que é que essa função está nos dizendo? Está dizendo assim: você vai olhar exclusivamente para o conjunto B. Você vai olhar para o contradomínio. Por quê? Porque ela já é uma função. Você não precisa se preocupar com o conjunto A. Quando a gente fala de função injetora, no conjunto B, a gente tem que olhar se cada elemento que está recebendo seta só está recebendo uma seta. Por quê? Quando ele recebe a seta, ele é imagem. E aí cada imagem tem que ser exclusiva de um único elemento. Um elemento do conjunto B, ele não pode ser imagem de dois elementos do conjunto A. Outra coisa também que é importante, observem que nesse exemplo, o conjunto B tem elementos que não são imagem, que não estão recebendo seta. Não importa. Para a função injetora, a gente só vai olhar se tem algum elemento lá do conjunto B, se está recebendo mais de uma seta. Se não está, é isso que a gente tem que se sustentar. Função sobrejetora. Dizemos que uma função é sobrejetora se e somente se o seu conjunto imagem for igual ao contradomínio. Aqui, a gente tem que pensar assim: todos os elementos precisam estar recebendo seta. Ele pode receber mais de uma seta? Um elemento do conjunto B? Pode. Não pode é sobrar nenhum elemento sem seta. Porque, gente, se todos os elementos do conjunto B estão recebendo seta, o contradomínio é o próprio conjunto imagem. Observem aqui no exemplo. É uma função, de fato, e observem o contradomínio. Todos os elementos do contradomínio são também imagem. Nós podemos afirmar que o contradomínio da função é igual à imagem dessa função. Temos que lembrar aqui, função sobrejetora, todos os elementos do conjunto B têm que ser imagem, não pode sobrar nenhum elemento. Cada elemento pode receber mais de uma seta? Pode. Aí vocês já começam aí a fazer a diferença entre tudo que foi dito de função injetora e função sobrejetora. Função bijetora. Uma função será bijetora se ela assumir as características de uma função injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Para a gente entender essa função bijetora, a gente tem que ter compreendido o que é uma função injetora, o que é uma função sobrejetora e juntar as duas. Observem o contradomínio, que nessa situação é o conjunto B. A gente tem que juntar ser função injetora e ser função sobrejetora. É função injetora porque cada elemento aqui, é imagem diferente dos elementos do conjunto A. E a função sobrejetora porque o contradomínio é o próprio conjunto imagem. Não está sobrando nenhum elemento. Vamos resolver dois exemplos para que vocês consigam compreender melhor essas definições de função injetora, função sobrejetora e função bijetora. Exemplo 1. Na figura a seguir está evidenciada uma relação entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B. A respeito desta relação, é correto afirmar que vamos verificar essa correspondência. Conjunto A e conjunto B. Observem que no conjunto A tem o elemento 5 que ele não está puxando nenhuma seta para o conjunto B. A gente já sabe que não é uma função. Se não é uma função, não temos nem como pensar como seria injetora, como seria sobrejetora, muito menos como seria bijetora. Portanto, nós vamos marcar aqui o gabarito A, que diz não é uma função. Exemplo 2. Sobre funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, julgue os itens abaixo em verdadeiro ou falso. Item 1. Toda função injetora é bijetora.
Vamos desenhar aqui a correspondência entre dois conjuntos. Observem a correspondência que existe entre o conjunto A e o conjunto B. Essa representação aqui é uma função injetora, porque cada imagem aqui é diferente. O 5 só é a imagem do 1, o 8 só é a imagem do 2 e o 9 só é a imagem do 5. É uma função injetora, mas ela não é sobrejetora, porque o elemento 7 ele não é imagem de nenhum elemento do conjunto A. E lembrem-se, para ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual ao conjunto imagem, e aqui não acontece. Portanto, essa afirmativa aqui, a primeira, ela é falsa. Item 2. Quando elementos diferentes geram imagens diferentes, temos uma função sobrejetora. Isso não é verdade. Aí é conceito da função injetora, mas também nem garante que é função injetora. Acompanhem aqui a correspondência. Observem, todos os elementos de A, eles estão gerando imagens diferentes, mas isso acontecendo não implica dizer que é uma função sobrejetora. Observem o elemento 11, ele não está sendo imagem de nenhum elemento do conjunto A. Portanto, nós não podemos dizer que a possibilidade de gerar imagem diferente já nos dá uma função sobrejetora. A possibilidade de gerar imagens diferentes, isso aí nos dá a definição de função injetora e não de sobrejetora. Item 3. Toda função objetora admite inversa. Aí no item 3 tem a palavra inversa. Vocês só precisam entender que quando a gente trata dessa palavra inversa é dizer que se eu tenho uma correspondência entre o conjunto A e o conjunto B e eu já sei que é uma função objetora, quando eu inverter o conjunto A e o conjunto B, trocá-los de lugar, continuará sendo uma função objetora. Por isso que diz que toda função objetora admite inversa. Para verificarmos o item 3, observem a primeira correspondência feita e a segunda. Essa primeira correspondência é uma função bijetora. Ela atende às definições de função injetora e sobrejetora. E se a gente for representar essa função, a gente vai dizer que é f de A em B. Pensando na sua inversa, nós iremos escrever f elevado a menos 1 de B em A. Observem que essas duas representações nos permitem verificar que toda função objetora ela admite uma inversa. Essa assertiva ou esse item é verdadeiro. Item 4. Quando a imagem é igual ao contradomínio, temos uma função sobrejetora. É verdade. Aí está a definição de uma função sobrejetora. No exemplo anterior, nós conversamos sobre a palavra inversa. Quando a gente fala de inversa, a gente já tem que pensar aí que existe uma função inversa e essa função inversa, ela vem da função objetora. Mas a gente precisa entender como encontrar a inversa dessa função inicial. Para encontrar essa função inversa, nós vamos seguir dois passos. O primeiro passo é isolar x. Depois que você isola x, você só irá trocar y por x e x por y. Vamos compreender melhor resolvendo um exemplo. F de x igual a 2x menos 5. Lembrem-se, f de x é igual a y. Se f de x é igual a y, vamos substituir aqui nessa função. Irá ficar 2x menos 5 igual a y. Qual é o primeiro passo? Nós precisamos isolar x. Para isolar x, nós vamos colocar 2x igual a y mais 5. Para isolar x, ficará assim. X igual a y mais 5 dividido por 2. Agora, nós iremos acompanhar o segundo passo. Trocar x por y e y por x. Ficará y
igual a x mais 5 dividido por 2. Nós encontramos a inversa da função inicial, que a gente vai representar f elevado a menos 1 de x igual a x mais 5 dividido por 2. Tínhamos a função inicial. Se nós conseguimos encontrar a sua inversa, essa função é objetora e a sua inversa também é objetora. Para que vocês compreendam melhor, vamos resolver 3 exemplos. Vocês também irão acompanhar em algumas situações que não necessariamente pode vir assim: encontre o inverso de. Pode vir encontre a função inversa ou encontre a invertível. Pode vir qualquer uma dessas situações. O exemplo A, y igual a 2x mais 1. Nós iremos seguir o primeiro passo, que é isolar x. Repetindo aqui a função, ficará 2x mais 1 igual a y. 2x igual a y menos 1. X igual a y menos 1 dividido por 2. Fizemos aqui o primeiro passo, isolamos x. Agora a gente vai trocar, o que é x vira y e o que é y vira x. Ficará y igual a x menos 1 dividido por 2. Representando essa função, que é a inversa da inicial, ficará f elevado a menos 1 de x igual a x menos 1 dividido por 2. Letra B, f de x igual a x menos 3 dividido por x menos 2. Lembrem-se, f de x é a mesma coisa que y, tudo é imagem. Para resolvermos a letra B, vou repetir aqui, f de x igual a x menos 3 dividido por x menos 2. Irei trocar f de x por y, e y igual a x menos 3 dividido por x menos 2. Vamos trabalhar aqui para isolar x. Observem que nós podemos fazer aqui meio pelos extremos. Ficará xy menos 2y igual a x menos 3. Se nós queremos isolar x, o que não tem x a gente vai colocar para depois da igualdade e o que tem x a gente vai trazer para antes da igualdade. Ficará xy menos x, porque depois da igualdade ele estava positivo, ele vem negativo, igual a menos 3 mais 2y. Observem que x menos y menos x, a gente pode tratar aqui como fator comum, colocar em evidência o x. Ficará x que multiplica y menos 1 igual a menos 3 mais 2y. A gente já pode isolar x. Y menos 1 está multiplicando, passa dividindo. Ficará x igual a menos 3 mais 2y dividido por y menos 1. Nós já fizemos aqui o primeiro passo, que foi isolar x. Agora a gente vai trocar o que é x por y e o que é y por x. Ficará y igual a menos 3 mais 2x dividido por x menos 1. Representando essa inversa, ficará f elevado a menos 1 de x igual a menos 3 mais 2x dividido por x menos 1. Encontramos a inversa da letra B. Letra C. F de x igual a 2x mais 3 dividido por 3x menos 5. Lembrem-se, f de x é igual a y. Vamos substituir. Ficará y igual a 2x mais 3 dividido
por 3x menos 5. A gente tem que seguir o primeiro passo, que é isolar x. Observem que nós podemos aqui trabalhar com meio pelos extremos. Ficará 3xy menos 5y igual a 2x mais 3. Como nós queremos isolar x, faremos 3xy menos 2x igual a 3 mais 5y. Nós temos aqui em comum o x tanto no primeiro termo quanto no segundo, antes da igualdade. Iremos colocá-lo em evidência. X que multiplica 3y menos 2 igual a 3 mais 5y. 3y menos 2 está multiplicando, passará dividindo. Nós conseguimos aqui isolar x. X igual a 3 mais 5y dividido por 3y menos 2. Agora nós vamos para o segundo passo, que é trocar x por y e y por x. Y igual a 3 mais 5x dividido por 3x menos 2. A função inversa da função inicial ficará representada por f elevado a menos 1 de x igual a 3 mais 5x dividido por 3x menos 2. Vocês querendo organizar, ficará f elevado a menos 1 de x igual a 5x mais 3 dividido por 3x menos 2. Conseguimos encontrar a inversa da função inicial. Assim, finalizamos a nossa aula sobre algumas propriedades das funções. Espero que vocês tenham compreendido. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e curta os nossos vídeos. Um abraço, até a próxima!